Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 20 de outubro, nossa quarta-feira da 29ª semana do tempo comum. O nosso Santo Evangelho é Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará um dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Queridos e amados, é um desafio cotidiano para nós a atitude da vigilância. Por isso é assim então que o tema da vigilância continua em São Lucas, no Evangelho. Esperar o Senhor com uma preparação, com cuidado. Evita que nós sejamos pegos desprevenidos, de surpresa, distraídos, quando devíamos estar atentos, estar em nosso lugar, quando assim deveríamos então estar nessa atitude de prontidão. Ora, quando olhamos esse texto, devemos abrir o nosso coração e estarmos atentos, prontos, não é? À chegada do Senhor, que aqui no texto é muito claro que ele vem em um momento inesperado. Ele chega de maneira mansa, de maneira sutil, de maneira que a palavra está aqui nos dizer, não é? Hora incerta. Então, como é importante que desta forma, desta maneira, nós estejamos aonde devemos estar, fazer o que devemos fazer com intensidade de vida, claro, não voltando-nos para as más ações, mas estarmos protegidos, vamos dizer assim, pela constante graça do Senhor, que
nos confiou os seus bens para bem administrá-los, para bem então a gente poder ter nesta vida o necessário para viver e viver bem, não é? Sobre os cuidados do Senhor, na alegria do Senhor, na presença do Senhor, fazendo o que se deve ser feito, não querendo aí então, como diz o texto, não é? Ser um empregado infiel, ser o empregado desleixado, ser esse empregado que, como o Senhor não vem, vamos fazer do nosso jeito. Não, nós devemos sempre estar buscando viver e estar no centro absoluto da vontade de Deus, da vontade do nosso Senhor. Por isso o realismo aqui das palavras, não é, de Jesus chega até soar de uma maneira constrangedora aos ouvidos daqueles que de fato o escutam e não o ignoram. São palavras aqui carregadas de um significado forte, existencial, muito profundo. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, a responsabilidade de cada um de nós, não é? Mediante a expansão da nossa própria consciência, que vai se abrindo. Aumenta, então, significativamente à medida que o nosso ser vai sendo iluminado por Jesus e assim as nossas obras devem ser estas obras resposta da vontade de Deus, de viver em Deus, para Deus, com Deus. Então, aos poucos, a tendência infantil de relegar às vezes a outros a responsabilidade por nossos fracassos, por nossos erros, nossos pecados, vai dando lugar, então, a uma atitude mais responsável pela nossa própria vida, de quem sabe que, independentemente, não é, do que fizeram comigo, fizeram contigo, há em seu coração, em meu coração, em nosso coração, a liberdade de escolhas, de opções para fazer, para ser, para agir. E então é preciso que a gente assim vá formando a nossa consciência, não é? A liberdade que temos para que a gente possa, no livre-arbítrio, fazer essa escolha em viver agora, viver este momento presente, que o Senhor pode chegar. Não deixar para amanhã o que temos que fazer hoje e fazer sob a vontade, sob o olhar, sobre a graça do Espírito de Deus, do Evangelho, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os que conheciam a vontade do Senhor e fizeram coisas que merecem castigo, serão chicoteados muitas vezes, enquanto os que não conheciam a vontade do Senhor, mas fizeram coisas que merecem castigo, serão chicoteados poucas vezes. Ambos, então, aqui é importante perceber a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós dentro do livre-arbítrio que todos nós recebemos. Então, nós todos seremos responsabilizados por aquilo que nós fizemos, a escolha, a opção e caminhamos. Por isso, não nos conformemos em sermos vitimistas da vida. Há em nós a possibilidade de mudar a nossa realidade, de conversões, de rompimento
com aquilo que não está na vontade de Deus, no querer de Deus, no olhar de Deus, sob assim os mandamentos do Senhor. Basta que alarguemos os nossos horizontes, iluminados pelo Senhor, por Jesus, pelos mandamentos, e a vida nele, com ele, para ele, e nós então teremos salvação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.